Olá a todos que possam estar me ouvindo. Eu gostaria hoje de estar apresentando um tema teológico, né? E expondo a opinião minha aqui do canal. E o tema será Arminianismo, livre-arbítrio limitado pela queda. Eu nunca fiz um vídeo aqui no canal, nunca postei também vídeos de outras pessoas sobre o arminianismo, sobre calvinismo, molinismo e outras doutrinas que dizem respeito à soteriologia, né? Ou seja, sobre a salvação. O básico da soteriologia que permeia todo o cristianismo diz respeito a em Cristo está a salvação. Ele é nosso salvador, ele é o nosso soter, né? Nosso salvador. Ok. Só que essa graça da salvação ela é entendida de maneira diferente por alguns ramos do cristianismo. O católico vai entender de uma forma, né? Muito aí que envolve muita questão aristotélica tomista, né? Da teologia tomista. Outros já seguindo por um lado mais ali que lembra Agostinho de Hipona, que acredita na predestinação. E isso criou uma vertente, né? Uma vertente católica que foi combatida pelo molinismo, que foi uma vertente que surgiu após e equilibrou as coisas. Por quê? Agostinho de Hipona, ele defendia uma crença que ele herdou de quando ele era um filósofo do neoplatonismo. Ele estudou com Plotino o neoplatonismo. Então, Agostinho, antes da conversão, ele tinha essa crença do neoplatonismo de que existe uma predestinação, que as coisas elas são predestinadas, elas são fatalisticamente determinado. Você não pode, seu livre-arbítrio não pode de maneira nenhuma ser livre, você não pode escolher. As coisas foram, antes que você existisse, foram determinadas. E isso que Agostinho de Hipona, né, o conhecido Santo Agostinho, defendia. Bom, no movimento católico surgiu o molinismo, que é para dizer algo do tipo, Deus ele é soberano, realmente. Mas o homem é livre e existe várias possibilidades, vários mundos possíveis de como as coisas poderiam ser, e Deus conhece todos. Onde você tomaria o caminho da direita, naquela bifurcação que surgiu na estrada, e aquele outro mundo possível onde você tomaria o da esquerda, e aquele outro ainda que você voltaria pelo mesmo caminho. Deus conhece todas as possibilidades reais, né? E potenciais também, né? Porque esse ramo molinista, ele também, hoje ele interage muito com a física quântica. Ele vai ver alguns nomes como William Lane Craig, que defende o molinismo também, embora ele seja protestante, e eles dialogam muito com a física quântica, a questão do multiverso. Então, existem muitas versões de nós em todos os mundos. Algumas salvas, outras não. Todas elas estão dentro do conhecimento do Todo-Poderoso, e Deus sabe, então, e conhece todas as possibilidades. Esse caminho equaliza, e é mais ou menos um caminho que eu por admirar, eu meio que me interesso e meio que concordo com o molinismo em certas partes. Mas eu não abro mão do rótulo arminiano, porque Armínio, foi uma pessoa muito importante, Jacob Arminius, alguns falam Jacob, tá mais perto da pronúncia, porque nos países nórdicos o J tem som de Y, alongado. Então mais certo, que nem Carl Gustav Jung, não Jung. Então seria certo Jacob, que vem de Yaakov, do hebraico, que seria Jacó. Jacob Arminius, no latim. Ele tem um outro nome, mas no latim ficou Jacob Arminius, que foi o pai do arminianismo, que é a doutrina que prega, enquanto o calvinismo, que vem de João Calvino, que herdou essa herança agostiniana, pregava esse determinismo fatalista, onde você nasceu predestinado. Calvino fala nas Institutas, da religião cristã, ele prega que o homem, alguns foram eleitos para o céu e outros foram eleitos e predestinados para o inferno. É a dupla destinação, Dupla predestinação. E o arminianismo ao contrário, surgiu ali, a questão dos remonstrantes ali na Holanda, surgiu de uma pessoa, um teólogo, o Jacob Arminius, que começou a pesquisar e falou, não é bem assim. Ele estava vendo ali alguns teólogos, se não me falha a memória, anabatistas, e ele começou a refutar, começou a pesquisar, e ele viu que realmente a doutrina bíblica e que a igreja primitiva seguia, os pais da igreja, não era essa doutrina que foi iniciada no meio cristão
por Agostinho de Hipona, não. Era a doutrina do livre-arbítrio mesmo, né? O homem é livre. É a sinergia, o sinergismo, né? Que os calvinistas defendem o monergismo, ou seja, só uma vontade, que é a de Deus que é feita. O homem recebe passivamente. Mas o sinergismo, né, defende que a salvação ela começa da iniciativa de Deus, mas o homem aceita ou não, ou rejeita. E o monergismo ensina que Deus age e o homem não é livre para dizer sim ou não. É Deus que escolhe. Você vai ser salvo, então, uma vez salvo, salvo para sempre, não importa o que você faça depois. E o outro ali, não importa quanto ele se esforce, ele frequente a igreja, ele não vai ser salvo, porque ele foi destinado ao inferno, é a dupla predestinação. Então isso é complicado. Eu vou dar aqui meu parecer. Como eu apresentei o título, é livre-arbítrio limitado pela queda. Vamos lá. A discussão calvinismo versus arminianismo é longa e cansativa. Por um lado, o arminianismo atesta a realidade da escolha humana. Já no calvinismo, a soberania divina é tão enfatizada que inexiste liberdade ao Homo sapiens, né, que segue um destino fatalisticamente determinado. Mas, qual será a verdade sobre como realmente funciona, né? Darei a minha opinião acerca desse assunto, né, no final. O arminianismo, como eu havia apresentado, é uma cosmovisão soteriológica mais influente no Brasil, né? De todas as denominações, as milhares de denominações brasileiras, podemos dizer que pelo menos 70% a 80% seguem as linhas arminianas, ou seja, eles concordam que o homem é responsável também. Deus apresenta o plano da salvação, o homem diz sim ou não. O homem é livre, Deus criou a gente com livre-arbítrio. O calvinismo, ele vai apresentar que Deus realmente criou o homem com livre-arbítrio, mas quando o homem pecou, o arbítrio dele foi tirado, porque a partir de então, ele quer fazer algo bom, mas ele não consegue. Ele quer deixar de pecar, mas ele não pode. Então, os calvinistas falam, você não tem livre-arbítrio, porque se você decidir não vou pecar mais, você não consegue fazer isso. Então, seu arbítrio não é livre. Eles preferem a palavra livre agência, porque dá uma ideia, mas porém limitada, de que você faz algumas escolhas, mas são escolhas secundárias, não diz respeito à salvação. Na questão da salvação, eles negam a possibilidade de que as pessoas façam escolhas. Ok. Eu proponho, gente, um caminho do meio. O arminianismo, como o calvinismo também, o calvinismo ele é levado às vezes às últimas consequências numa doutrina conhecida como hipercalvinismo. Aquela doutrina do tipo, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, você não importa se você seja um cara adúltero, se você seja usuário de drogas, se seja uma mente criminosa, pedófilo, não importa. Você foi destinado à salvação, você vai ser salvo. Não importa como você esteja. Agora, se você é uma pessoa que se esforça, mas está ali frequentando diariamente ali todos os cultos e reuniões ali da denominação, mas se você foi destinado ao inferno, você vai. É assim que eles acreditam, os hipercalvinistas. Então, esse é o máximo da doutrina assim, do calvinismo desvirtuado, e do arminianismo também tem, tá? É aquelas pessoas que acreditam que você cometeu um pecado, seu nome foi riscado do livro da vida. Aí Deus escreve de novo, aí Deus vai lá e escreve. Essa doutrina faz pensar que Deus não conhece seu futuro, não sabe que quando você vai se converter verdadeiramente, quando você vai se desviar, sabe? Deus vai ficar toda hora riscando, apagando, não tem borracha no céu, né? Então tem os extremos desses duas divisões aí na crença soteriológica. Eu defendo o arminianismo mais suave. Realmente, eu e você somos livres. E, inclusive, não perdemos isso quando nos convertemos, porque a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Verdadeiramente somos livres quando o Filho de Deus nos liberta. Então, assim, eu proponho que a gente faça do nosso livre-arbítrio um servo-arbítrio, onde a gente faça com que o nosso arbítrio, nossa vontade, se submeta a Deus. Aí vai ficar muito saudável, você nunca vai conspirar contra a sua salvação, né? E você só vai perder a liberdade de errar, de fazer coisas ruins para você mesmo e para quem você ama. Mas você vai continuar ainda sendo livre e Deus não vai nunca te impedir de fazer alguma coisa, né? Deus, por exemplo, embora você seja livre, eu quero que você entenda a limitação disso, né?
Você é livre para fazer, vamos dizer aí, para você matar uma pessoa ou então para perdoar uma pessoa. Você é livre. Mas onde vem a limitação do livre-arbítrio? Você é livre para matar, mas não é livre, de repente, de ser aquela vítima ou não. A pessoa A é livre para matar ou não a pessoa B. A pessoa B não sabe. E justamente por não saber, a pessoa B não vai ter o arbítrio de escolher que realmente quero ser morta pela pessoa A. Ou não, eu não quero ser morta. Não. Nenhuma das vítimas que você assiste no noticiário, esses noticiários que passam sem parar violência, morte, nenhuma delas foram livres realmente para estar ali sendo assassinado ou não. Elas não tiveram essa escolha. Então existem limitações sim, né, na questão do livre-arbítrio. Nós somos livres, agentes livres, e podemos ser agentes do bem ou do mal, somos livres para fazer isso, tá? Prova aí que você vê, quem não tem na família uma pessoa que é sangue ruim, né? Que lá agradeça a Deus quem não tem, porque a maioria das famílias, somente de classe baixa, classe média baixa, tem um bandido na família, uma pessoa que é marginal, né? Um nóia, né? Que eu infelizmente tenho na família, pessoas assim que matam, né? A gente, graças a Deus, não tem elo, mas é parente. E, tipo assim, é complicado. Ele é livre para fazer isso, mas as vítimas dele não foram livres. Ninguém queria morrer nas mãos dele. Então, existem limitações. Infelizmente, existem limitações aí, né? O mundo nunca vai ser 100% livre enquanto não se render a Cristo. Eu creio que o livre-arbítrio, um dia total que teve no Éden, vai ser restaurado no milênio, quando Cristo reinar aqui na Terra. Aí sim, a gente vai poder dizer que existe um livre-arbítrio pleno. Mas também pouco podemos dizer que existe predestinação. Porque Deus conhece o futuro. E se você vai tomar uma postura errada lá na frente, Ele pode te revelar hoje para que você mude o seu futuro. Talvez você estava destinado pelas suas obras ao inferno. Mas Ele te trazendo o futuro, te trazendo uma palavra, você vai corrigir e hoje chegou salvação na sua casa, na sua vida. Estou falando de transformação. Então, irmãos, sim, existe. Existe sim o livre-arbítrio, só que ele ainda, por causa do pecado, ele foi limitado, tá bom? Então é isso que eu gostaria de compartilhar, minha opinião, respeito os que pensam diferente, mas eu quis dar minha contribuição ao assunto.